Ao longo do sétimo milênio AEC, grupo de fazendeiros neolíticos saídos da Anatólia começaram a chegar no sudeste da Europa, levando na bagagem sua língua e o domínio sobre as práticas agrícolas, as atividades de criação de animais e a produção de cerâmica. Seus descendentes se assentaram nas regiões centrais da Península Balcânica e no sul da Península Itálica, onde os primeiros assentamentos neolíticos do continente europeu começaram a surgir. 2 milênios mais tarde, o continente europeu já se encontrava amplamente ocupado por diferentes populações humanas. Se, por um lado, caçadores-coletores nômades começavam a produzir cerâmica nas regiões costeiras do Mediterrâneo e no centro da Europa, por outro, uma protoescrita começava a ser desenvolvida nas regiões centrais da Península Balcânica, onde também as primeiras ferramentas de cobre do mundo começaram a aparecer. 5 séculos mais tarde, as populações dos assentamentos dos Balcãs já haviam crescido fortemente, e as regiões ao norte do Mar Negro já estavam amplamente povoadas. Nessa época, as primeiras culturas neolíticas do continente europeu já estavam desaparecendo, ao mesmo tempo em que as populações dos assentamentos mais a leste observavam bandos de cavalos selvagens pastarem nas extensas planícies. Eles já eram consumidos como animais de caça, mas logo seriam domesticados e incorporados aos rebanhos dessas comunidades. Dentro desse amplo contexto, outras culturas arqueológicas de menor longevidade, dispersão e destaque também surgiram nas regiões próximas ao Vale do Danúbio, entre o sétimo e o quinto milênio AEC, as quais são tema do presente vídeo, o quarto da série sobre a civilização do Vale do Danúbio. Olá, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E se você já é inscrito, você também pode se tornar um membro do canal. Como membro, você palpita na escolha dos temas dos próximos vídeos, tem acesso a benefícios exclusivos, abre as portas para que o conhecimento chegue até você e apoia a produção de conteúdos daqui do canal. E se você gostar desse vídeo, saiba que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana, cuja leitura amplia e complementa o conteúdo dos vídeos que você assiste aqui no canal. Mas, sem perda de tempo, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. Outras culturas arqueológicas do Vale do Danúbio. O conjunto de culturas que compõe a chamada civilização do Vale do Danúbio costuma variar fortemente em função da maneira como se conta e se divide as diferentes populações. Mas além das 5 culturas maiores, que foram bastante expressivas sob a ótica da duração do tempo em que existiram e da extensão geográfica que cobriram, outras culturas de menor abrangência também se formaram na região da Península Balcânica. A mais antiga dessas culturas foi a cultura Cara-Novo, que começou a se formar por volta de 6200 AEC, o que faz dela a segunda cultura neolítica mais antiga do continente europeu, só ficando atrás da cultura Starcevo-Coro-Cris. A cultura Cara-Novo recebeu esse nome em referência a uma localidade búlgara de mesmo nome, onde foi encontrado o primeiro sítio arqueológico associado a essa cultura. As evidências arqueológicas demonstram que essa cultura representa uma continuação da cultura material do Oriente Médio, tendo surgido nas regiões a sudeste do Mar Negro, onde atualmente se encontra a Bulgária, de onde se expandiam
vindo a alcançar regiões onde atualmente se encontram os territórios mais ocidentais da Turquia, o norte da Grécia, o sudeste da Romênia e o extremo sul da Moldávia e da Ucrânia. As comunidades dessa cultura tiveram forte vocação agrícola, e suas construções bem feitas sugerem que essas foram comunidades neolíticas bastante organizadas, com claras demarcações de limites dentro dos assentamentos. Suas populações produziram cerâmicas pintadas, esculpiram ferramentas microlíticas, fizeram inscrições que os pesquisadores suspeitam terem sido marcações numéricas e modelaram estatuetas que remetem às noções de fertilidades associadas à deusa mãe. As 7 diferentes camadas arqueológicas da cultura Cara-Novo são utilizadas pelos pesquisadores como um sistema cronológico que baliza a pré-história dos Balcãs. E a sequência cultural da região encontra nessa cultura o seu ponto de partida. O sítio arqueológico de Cara Novo foi descoberto na década de 1930, debaixo de um tel que escondia 18 construções, onde uma população de cerca de 100 pessoas parece ter habitado. Após 2 longos milênios de existência, a cultura Cara-Novo acabou desaparecendo por volta de 4000 AEC, quando a cultura Varna despontou na região. Outra cultura agrícola que surgiu no sexto milênio AEC foi a cultura Tisa, que floresceu por volta de 5400 AEC e ocupou uma região onde atualmente se encontra o leste da Hungria, o noroeste da Romênia, o leste da Eslováquia e o extremo oeste da Ucrânia. Suas raízes parecem se encontrar nas antecessoras culturas Starcevo-Corocris e cultura da cerâmica linear. A sua cerâmica pintada inclui formas antropomórficas e objetos de cobre foram encontrados em assentamentos dessa cultura, que geralmente se localizavam perto da confluência entre rios. Eles cultivavam cereais, que eram estocados nos celeiros dos assentamentos, e cuidavam de rebanhos bovinos. O cultivo agrícola e de animais de rebanho tornou-se cada vez mais complementado por atividades de caça e pesca, até que essa cultura se extinguiu por volta de 4400 AEC, um milênio depois de ter surgido, dentro de um contexto de transformações que ainda é desconhecido. Ainda no sexto milênio AEC, surgiu também a cultura Ramândia, que floresceu por volta de 5250 AEC e ocupou regiões onde atualmente se encontram o leste da Bulgária e da Romênia. As conexões entre essa cultura e as evidências materiais encontradas na Anatólia sugerem que a cultura Amândia surgiu a partir de grupos de pessoas saídas diretamente da Anatólia, ao contrário das culturas vizinhas contemporâneas, que aparentemente descendiam de colonizações neolíticas anteriores, desenvolvidas na própria região. A cultura ramândia se destaca pela sua produção artística, que inclui cerâmica pintada e estatuetas estilizadas, como o Pensador de Cernavoda e a Mulher Sentada, consideradas por muitos como obras-primas da arte neolítica. Os assentamentos dessa cultura incorporaram construções retangulares, com 1 ou 2 cômodos, paredes de pau a pique e, eventualmente, com fundações de pedras. Cerca de 7 séculos e meio após o seu surgimento, já por volta de 4500 AEC, a cultura ramândia foi absorvida pela expansão da cultura varna e da cultura boiana. Mas por volta de 5000 AEC, 2 séculos e meio depois da cultura ramândia ter florescido, outra cultura agrícola, a cultura Lengel, também começou a despontar. Ela parece surgir como uma variação da combinação entre a cultura da cerâmica linear e a cultura Tisa, vindo a ocupar uma extensa área onde atualmente se encontra
o sul da Alemanha e regiões da Áustria, da República Tcheca, da Polônia, da Eslováquia, da Hungria e da Eslovênia. Nos assentamentos dessa cultura, que eventualmente incorporaram valas defensivas, foram praticadas atividades agrícolas e de criação de animais. E nas fases finais, artefatos de cobre começaram a surgir nas comunidades, antes que essa cultura desaparecesse por volta de 4000 AEC. A cultura lingeal é mais frequentemente descrita como um horizonte cultural, com ampla esfera de interação, do que como uma cultura arqueológica propriamente dita. Nos assentamentos dessa cultura, a agricultura e a pecuária, principalmente de bovinos, foram amplamente praticados. E como é de costume, a caça e a pesca também suplementaram a alimentação dessas populações. As comunidades consistiam em pequenas construções, frequentemente de formato trapezoidal, às vezes integrando assentamentos abertos, às vezes integrando assentamentos circundados por uma vala defensiva. Mas cerca de 3 séculos antes que a cultura lingeal desaparecesse, a cultura boiana começou a se formar, a partir de populações originalmente relacionadas à cultura da cerâmica linear. Essa cultura veio ocupar uma faixa ao longo do curso inferior do Danúbio Oriental, numa região onde atualmente se encontram os territórios da Romênia e da Bulgária. Os assentamentos dessa cultura foram construídos em locais altos, acima dos níveis de inundação dos rios e lagos, que estavam sempre próximos. Nas fases intermediárias, as construções incorporaram pisos elevados, paredes internas pintadas e móveis de barros. Nas fases posteriores, começaram a surgir assentamentos com evidências de fortificações que incluíram largas e profundas valas defensivas. E já nas fases finais, os assentamentos chegaram a abrigar populações estimadas em cerca de 150 pessoas. Sua economia foi baseada em atividades de agricultura, criação de rebanhos, caça, coleta e pesca. O uso de ferramenta de pedras prevaleceu ao longo da existência dessa cultura, sendo que apenas nas fases finais, artefatos de cobre de alta qualidade começaram a aparecer nos assentamentos. E ao contrário de outras culturas da região, não foram encontrados muitos artefatos de esculturas ou estatuetas. As evidências parecem sugerir que a cultura boiana chegou ao fim por volta de 3400 AEC, após 9 séculos de existência, quando teria se dado uma suave transição para outras culturas que se expandiram na sua direção, entre elas a cultura cucutena e tripilha. Dentro desse amplo cenário, em meados do quinto milênio AEC, numa época em que muitas das antigas culturas neolíticas ou já haviam desaparecido ou já estavam começando a se extinguir, uma nova, surpreendente e rica cultura arqueológica surgiu nas regiões costeiras do Mar Negro. A cultura Varna. A cultura Varna recebeu esse nome em referência à cidade de Varna, localizada na costa ocidental do Mar Negro, no leste da Bulgária. O sítio foi descoberto acidentalmente, durante trabalhos de rotina para drenagem e instalação de cabos, promovidos no local em 1972. Embora sua descoberta remonte a mais de 5 décadas, o sítio ainda não foi completamente escavado. Mas o volume de objetos de ouro descobertos até o momento representa uma concentração sem precedentes. O sítio arqueológico compreende 2 assentamentos e uma necrópole, onde cerca de 300 sepulturas foram desenterradas, algumas das quais contendo peças de cerâmicas, ferramentas e ornamentos de pedras, ossos e chifres, além de exemplares de metalurgia de cobre e os mais antigos artefatos produzidos em ouro que o registro arqueológico conhece, os quais
foram datados entre 4600 e 4200 AS. Embora outros achados em terras búlgaras possam ser igualmente tão antigos, o tesouro encontrado na necrópole de Varna ainda assim é frequentemente citado como o mais antigo, pois além da sua antiguidade, ele incorpora maior quantidade e maior variedade do que qualquer outro. A opulência que os pesquisadores desenterraram na necrópole de Varna impressiona. Algumas sepulturas eram apenas simbólicas, não contendo nenhum resto mortal, mas nelas haviam fartos presentes. Na realidade, essas sepulturas vazias apresentavam até mais artefatos de ouro do que outras, onde esqueletos foram encontrados. Assim como em outras culturas dessa época, homens e mulheres eram enterrados em posições diferentes. Em Varna, os homens eram posicionados de costas, enquanto as mulheres eram colocadas em posição fetal. Na necrópole de Varna foram desenterrados cerca de 3.000 artefatos produzidos com o ouro minerado mais antigo que se tem notícia no mundo, cujo peso totaliza cerca de 6 quilos. Essa quantidade e esse peso são algumas vezes maiores do que toda a quantidade e peso combinado dos outros artefatos de ouro encontrados ao redor do mundo associados ao quinto milênio AS. E isso inclui a Mesopotâmia e o Vale do Nilo. Em apenas 3 dessas sepulturas encontrava-se mais da metade do peso de todos os artefatos de ouro desenterrados em toda a necrópole. Os pesquisadores supõem que as pessoas enterradas nessas sepulturas eram realmente muito importantes e de destacada relevância para aquela sociedade. Dada a quantidade de ornamentos encontrados nessas sepulturas, fica evidente que esses indivíduos detinham um poder e uma influência bastante expressivos. Em uma dessas sepulturas, um homem adulto foi enterrado com mais de 1.000 objetos de ouro, o que incluía toucados, joias, o que parece ser um cetro ou uma massa, e uma peça que os pesquisadores suspeitam ser uma bainha para o pênis ou talvez apenas uma ponta decorativa do cinto, tudo produzido em ouro. No túmulo desse homem de destacada posição dentro da sociedade de Varna, também foram encontrados objetos de prata, cobre, cerâmica e pedra. Acredita-se que o homem de Varna, como o indivíduo enterrado nessa sepultura ficou conhecido, tenha sido uma autoridade espiritual ou um proto-rei. Entre os artefatos de ouro encontrados junto ao Homem de Varna, havia plaquetas com formas de touro, possivelmente indicando a força, a virilidade e a disposição guerreira, virtudes necessárias para a manutenção e cuidado de algum eventual proto-castelo. Curioso notar que a Era de Touro teve início justamente por volta desses tempos de final do quinto milênio AS, época na qual Maria Gimbutas acreditava que o avanço do domínio da cultura masculina patriarcal sobre a cultura feminina matriarcal começou a avançar na Europa. Mas seja como for, o fato é que os elaborados enterros descobertos na necrópole de Varna revelam uma sociedade altamente estratificada, com inequívocas distinções entre as pessoas pertencentes à elite e as pessoas comuns. Os objetos de ouros desenterrados parecem ter sido produzidos por artesãos altamente habilidosos, fato que sugere ter havido uma divisão de trabalho e especialização de competências. Da mesma forma, a presença de objetos de ouro nas sepulturas também sugere que essa sociedade contava com uma sofisticada rede comercial, que a conectava com regiões mais distantes. O conjunto das descobertas revela que a cultura de Varna manteve relações comerciais com regiões tão distantes como o Baixo Volga, as Ilhas Cíclades, no Mar Egeu, e com regiões centrais da Bulgária, entre outras, de onde parece ter vindo produtos metálicos, minério de cobre e sal. E segundo os pesquisadores,
conchas de espôndilos do Mar Negro podem ter sido utilizadas como uma primitiva moeda empregada no uso de troca de mercadorias. As evidências sugerem que essa cultura desenvolveu sofisticadas crenças religiosas envolvendo a vida pós-morte e que sua população parece ter priorizado a manutenção de laços interpessoais e as conexões entre as pessoas, ao invés de simplesmente acumular riquezas. A cultura Varna foi uma cultura calcolítica, surgida por volta de 4600 AS, a partir do desdobramento e convergência de culturas anteriores, entre elas a Caranova e a Ramândia, e existiu por cerca de meio milênio, até por volta de 4100 AS. Os motivos que levaram ao fim da cultura Varna, como sempre, figuram como alvo de intenso debate entre os especialistas. Mas o fato é que, a partir da época de virada do quinto para o quarto milênio AEC, passou a haver uma infiltração, para alguns autores, ou invasão, para outros, de povos indo-europeus originários das estepes da Eurásia em direção ao interior da Europa, oportunidade na qual as culturas que formavam a civilização do Vale do Danúbio começaram a entrar em colapso. A partir dessa época, um novo conjunto de culturas começou a se formar na Europa, na esteira da expansão dos povos arianos das estepes, as quais se desenvolveram ao longo dos milênios seguintes, até que, 2 milênios mais tarde, seus descendentes acabaram dando origem aos povos ancestrais das posteriores populações do continente europeu. É curioso perceber como o enredo envolvendo a chegada dos arianos indo-europeus na Europa parece se repetir com a chegada desses mesmos povos na região do Vale do Indo, onde a civilização arapa já se encontrava estabelecida. Em ambos os casos, os especialistas discutem até que ponto houve uma transição pacífica ou violenta entre os forasteiros indo-europeus recém-chegados e as populações aparentemente pacíficas e sabidamente avançadas que já habitavam nessas regiões. Mas os detalhes que envolvem a transição civilizacional na Europa, entre a civilização do Vale do Danúbio e os indo-europeus das estepes, são tema do próximo vídeo, o quinto da série sobre a civilização do Vale do Danúbio. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E se quiser, você também pode apoiar o canal fazendo uma assinatura mensal e tornando-se membro do canal. Então é isso. Valeu, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo.